Bem, meus amigos, vamos estudar esse número 6, a parte de quarta-feira, falando sobre como a coalizão de Babel afetou Abraão e como Abraão pediu a Deus orientação. Não foi uma verdadeira guerra. Deus sempre cumpre o que Deus promete. Deus prometeu um descendente para Adão que iria esmagar a cabeça da serpente e Deus cumpriu. Deus prometeu salvar Noé e o salvou. Deus prometeu um filho para Abraão e cumpriu. Deus prometeu abençoar Jacó através de sua graça e tornou ele grande e abençoado. Deus prometeu colocar o povo escolhido na terra prometida e cumpriu, apesar de todos os percalços que esse povo aí cometeu contra Deus. Por isso, quando Deus disse a Abraão, olha para esta terra que você está vendo, toda essa terra vou dar para você e para a sua descendência, como está em Gênesis 13, verso 14. Então, Abraão se tornou o dono da terra, porque Deus dera aquela terra para Abraão. Quando Ló se separou de Abraão, Ló escolheu a terra, ou a planície de Sodoma, pensando que era o melhor lugar, era o pior lugar. Então Deus disse a Abraão, olha para o outro lado, vou dar a você toda esta terra e vou dar para a sua descendência. Você agora é o dono dessa terra, a partir de agora. Por isso, vamos ver então como Deus ajudou Abraão a resgatar o domínio da terra que lhe fora prometida, porque houve uma disputa política, uma disputa de guerra de 4 reis do Vale de Sodoma contra 5 reis dos filisteus, os cananeus contra os filisteus. Vamos então para a pergunta número 4. Depois de Deus dar toda a terra de Canaã para Abraão, aconteceu uma guerra, onde Ló foi feito prisioneiro e Abraão o resgatou. Como isso mostra quem era Abraão diante assim do conceito divino e como ele se tornou conhecido diante das pessoas. Gênesis capítulo 14 diz assim, e aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e esses fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, Sirabe, rei de Admá, Sermeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que era chamada cidade de Zoar. 12 anos haviam servido a Quedarlaomer, e no 13º ano eles se rebelaram. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedarlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E tomaram todos, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra na batalha. Não puderam suportar o calor da batalha e fugiram para um monte. E os inimigos entraram em Sodoma e Gomorra e tomaram tudo o que eles puderam tomar. E levaram também todos os bens de Sodoma e Gomorra, e tomaram os bens de Ló e sua família, e levaram e foram-se. Então veio uma pessoa que escapara e disse a Abraão tudo o que havia acontecido. Ouvindo Abraão que o seu irmão, ou que o filho do seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, em número de 318, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E Abraão deu contra eles e os derrotou, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedarlaomer e aos reis que estavam com ele. Então, para a pergunta, depois do que aconteceu com Ló, depois do resgate, como Abraão foi visto? Resposta, de forma profética. Abraão ganhara de Deus o domínio da terra. Logo, ele era o rei de toda aquela terra. E a guerra de 5 reis contra a Babilônia, ou seja, dos cananeus contra os babilônios, significava que a soberania de Abraão estava comprometida. Por isso, Abraão consultou a Deus, e Deus disse, essa terra é sua, e o ajudou a conquistar nessa guerra, e derrotar os reis e resgatar Ló. Obviamente que Abraão não lutou contra todos os reis que haviam levado, 5 reis que haviam levado Ló. Ele lutou contra uma parte, mas essa parte era a parte mais perigosa,
E Abraão, então, pelo conselho divino, foi e conquistou ali uma vitória importantíssima. Tanto que quando ele voltou, ele ficou assim, foi ovacionado pelo rei de Sodoma. E vamos ver depois, amanhã, que ele se encontrou com um grande sacerdote chamado Melquisedeque e deu o dízimo para Melquisedeque. Abraão disse, eu não quero nada, eu só quero os da minha casa, eu só quero aquilo que eles pegaram do meu sobrinho. Nada mais do que isso, para que vocês não digam, enriqueci a Abraão. Abraão era um homem de um caráter muito justo. E por isso, Abraão, ao derrotar aqueles reis e resgatar Ló, ele teve assim um grande conceito. Foi considerado uma pessoa muito importante no meio daquelas pessoas que viram Abraão ter essa vitória gloriosa. A vitória conquistada por Abraão e seus valentes foi a vitória divina contra o mal. Isso Abraão fez questão de dizer, que a vitória não fora dele, mas do Deus de Israel, do Deus que o chamou. Ali Abraão resgatou não somente a Ló e aos seus bens, mas também a soberania e o domínio do território que Deus lhe dera como promessa para empossar a sua descendência no futuro. Foi importante essa batalha que Abraão foi, porque estabeleceu ali uma questão de domínio. Os reis derrotados, com certeza ouviram dizer que quem havia lutado contra eles fora Abraão. É um homem poderoso na terra, um fazendeiro que tinha muitos soldados que sabiam lutar. E isso deu credibilidade e deu domínio, respeito, para que as pessoas não pudessem vir conquistar de novo aquele território. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 135, ela escreveu o seguinte: a Abraão, abaixo de Deus, foi devido o triunfo. Está vendo? A Abraão, abaixo de Deus, foi devido o triunfo. Abraão era um homem assim perspicaz. O adorador de Jeová não somente havia prestado um grande serviço ao país, mas mostrado ser um homem de valor. Viu-se que a justiça não é covardia e que a religião de Abraão o tornava corajoso ao manter o direito e defender os oprimidos. Seu heróico ato deu-lhe uma dilatada influência entre as tribos circunvizinhas. Passaram a respeitar Abraão agora como se ele fizesse parte daquela terra, da terra de Canaã. E Abraão então foi respeitado, porque a derrota que ele impôs àqueles reis foi uma coisa impressionante. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra fugiram na batalha, mas Abraão foi e conquistou. Então, veja que coisa maravilhosa. Os dois reis de Sodoma e Gomorra fugiram com medo na batalha. Abraão foi, derrotou, resgatou, trouxe Ló de volta e todos os bens de todas as pessoas. Por isso que Deus, quando escolhe uma pessoa como instrumento e essa pessoa se coloca de verdade nas mãos do Senhor, o Senhor assim faz uma obra maravilhosa. Eu já vi pessoas assim, se colocando nas mãos de Deus, enfrentando o demônio, expulsando demônio, curando pessoas pelo poder da oração, ungindo pessoas assim através da imposição de mãos, uma coisa assim espetacular. Pessoas maravilhosas, consagradas ao Senhor, como Abraão foi diante de Deus naquele momento, naquela guerra, tá? Se você olhasse nos Estados Unidos, tem um local ali que é muito importante, no Arizona. No Arizona, você vai andando por uma daquelas regiões e um homem que estava ali passeando encontrou uma coisa que o deixou impressionado. Havia um abismo profundo. E entre os dois lados do abismo, aquele homem ele encontrou uma espécie de uma ponte em cima daquele abismo. Tinha 15 metros de comprimento. Ele disse, mas o que é isso? Isso é uma ponte natural? Ele ficou impressionado. Era uma árvore que uma tempestade tinha derrubado. Essa árvore caiu entre os dois lados do abismo e pelo processo de solidificação, pelo tempo, pela chuva, ao invés de apodrecer aquela árvore, ela foi petrificada e se tornou uma ponte natural. As pessoas passavam por ali e achavam interessantíssima essa ponte natural. Uma árvore que era para apodrecer, para virar nada, se tornou uma bênção, unindo os dois abismos e permitindo as pessoas passarem por ali. Podemos dizer que Abraão também era uma espécie de uma ponte solidificada pelo poder de Deus. Era um homem com defeitos. Quando foi para o Egito, mentiu, fez um monte de atrapalhada. E agora Deus o utilizara como sendo uma bênção para libertar Ló e ajudar as pessoas do seu país.
Abraão era realmente uma ponte que unia as pessoas e ele glorificava a Deus, porque onde Abraão chegava, ele edificava um altar, ele louvava a Deus e todo mundo conhecia o Deus de Abraão. Por isso, nós quando recebemos uma bênção em nossa vida, nós temos que testemunhar. O nosso Deus fez esse trabalho. Deus é que executou essa obra. Por isso, que Deus possa nos abençoar, possamos entender o poder divino para a nossa vida e que Ele possa nos abençoar a todos. Deus abençoe, tenhamos então uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém.